como eu e você estamos encurralados pela lógica, pelo sentido, pela observação e até pelo bom senso, entre o Cristo doido e o Cristo Deus. E como já vimos que o Cristo doido seria uma possibilidade mais do que natural, mas ele tinha que se comportar como um doido, tratar os outros como um lunático, como um desvairado. Ele tinha que surtar, ele teria que se desequilibrar, ele teria que manifestar descontroles, sendo objeto de um convívio cotidiano e tanta gente intensamente com ele haveria de mostrar fragilidades da sua natureza psíquica, que poderiam até fazer com que pessoas altamente impressionáveis, enganáveis, tolas, ignorantes, continuassem impressionadas acerca dele, como a gente vê todo dia um monte de gente seguindo malucos. Mas esses malucos morrem e as suas maluquices acabam. Esses malucos vão morrendo e a humanidade não sente necessidade de continuar de maneira apaixonada, visceral, com a fidelidade com a qual não se tem nem a pai, nem a mãe, nem a filho, nem a ninguém. O maluco parece ter o poder de habitar os que creram na maluquice de maneira eterna. Existe uma incurabilidade na loucura de Cristo transferida a mim e a todo quanto nele creu. Então, o maluco seria o vazador, o expressador, o vibrador, o mestre e o encarnador de uma loucura divina, de uma divina maluquice. A gente não consegue escapar do divino em Jesus, nem quando a gente tenta enveredar pela loucura. Porque a grande loucura é que não há traços dela. E você volta e se curva necessariamente diante da divindade dele, ou pelo menos silencia quebrantado diante dela. Não podendo se definir entre o doido e o Deus, é melhor andar em silêncio, como muitos fazem, mas sem arrogâncias no coração. Pois na realidade, Deus pode se revelar a quem Ele queira, como Ele queira. Está dito e está provado e experimentado por milhões de seres humanos no curso da história. Deus fala a quem quer, como Ele quer. Mas se alguém quiser com precisão saber identificar, para não se enganar, para não titubear, para não se equivocar acerca de duas coisas fundamentais, é para Jesus o Cristo na história que se deve olhar. Se eu não quero me equivocar, acerca da certeza de quem e como Deus é, como é o seu modo de ser e tratar, Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Aprendei de mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se eu quiser saber, por outro lado, como o homem deve ser, eu tenho que olhar para Jesus o Cristo, homem na história. Porque Ele é o Filho do homem. Ele é quem eu devo ser. Ele é como eu devo ser. Ele é aquele que tem todas as reconexões e conexões estabelecidas. Ele é aquele que nunca teve que se reconectar. Ele é aquele que é. Então eu sei como Deus é, olhando para Ele, sei como o homem deve ser. Essa é a síntese, estranha. Olhando para Ele, eu vejo o Pai, e olhando para Ele, eu me vejo como deveria ser. Sim, quando eu olho para Jesus, eu celebro o privilégio indizível de, com clareza
impossível poder discernir a expressão exata do ser de Deus, que é Cristo, o Senhor. De um outro lado, eu olho para Jesus e vejo como eu devo ser, como a humanidade deve ser, como o humano é. Eu tenho nele o meu paradigma absoluto do que seja o humano saudável, conectado, linkado, vinculado ao Pai, como alguém que habita o seio do Pai, que foi o que ele disse que queria que acontecesse conosco. Eu quero, Pai, estar neles, assim como tu estás em mim. Eu quero que eles em nós penetrem no amor com o qual tu me amaste desde antes de haver criação. Reconectado? Não. Ele está conectado. Ele e o Pai são um. Eu é que nele ganho essa reconexão. Fico sabendo, portanto, como é ser um homem em relação a Deus quando olho para Jesus. Fico sabendo como é ser um homem em relação a mim mesmo. Como devo me tratar como um humano quando eu olho para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu fico sabendo como tratar a você. Quando eu olho para Jesus, fico sabendo como tratar as dimensões que me superam em muito. E discerno como tratar as dimensões que supostamente estão sob mim. Olho para Jesus e aprendo o meu lugar de equilíbrio no andar da vida, da existência. Eu, como homem, e qualquer ser humano de qualquer gênero, aprenderá a ser gente com Jesus. O masculino aprende a ser homem com Jesus. O feminino aprende a ser mulher com Jesus. Aí você diz, as mulheres aprendem a serem mulheres com Jesus? Não, aprendem a ser humanas. Porque antes de haver uma mulher, tem que haver um ser humano na mulher. Senão, existe apenas uma fêmea mamífera. Só isto. Para que na fêmea mamífera haja algo lindo, é preciso que a fêmea mamífera antes se torne um ser humano. E um ser humano só aprende a ser gente mesmo, porque o único padrão de saúde humana absoluta é ele, Jesus, homem. Único mediador, única referencial de saúde entre Deus e os homens. Entre o homem, e do homem para si mesmo. E da psicologia para o homem, do homem para a psicologia, da filosofia para o homem, do homem para a filosofia. Aonde quer que uma mente tenha ficado perplexa diante de Jesus, a certeza se estabeleceu de que ali estava alguém maior do que eu, maior do que Salomão, maior do que a vida. Só que conhecer a Deus, conhecer a mim mesmo em relação a Deus, a mim mesmo e ao meu próximo em relação a Deus, e à criação como um todo, em relação ao padrão que Jesus estabelece quanto a todos esses vínculos e harmonizações, não pode ser apenas uma experiência teórica para mim. Porque senão eu apenas escrevo livros e a vida não se transforma ao meu redor. E nem eu preencho o vazio do meu ser. E nem tampouco eu encontro o mínimo de saúde humana que eu digo que em Jesus está explicitado. E não alcanço nenhuma forma de reconexão em nenhuma direção. Algo mais tem que acontecer, porque nós não estamos falando de uma filosofia de vida. Também, mas a filosofia é secundária. Porque essa é a loucura de Jesus. Se como Siddhartha
ele nos ensinasse um caminho de conceitos e de princípios, era muito mais fácil. Se como qualquer um outro, se como Confúcio, ou Zoroastro, ou como qualquer um outro, ele tivesse ensinado princípios, era tranquilo, mas não. Ele ensinou princípios que ele chamou de leis da vida. Mas antes de tudo ele disse, se alguém quiser conhecer, venha e siga-me. E disse mais, ninguém saberá se o que eu estou dizendo é verdade ou não, se não pular de cabeça. João, capítulo 7, verso 14. Ninguém. Para saber se o que eu digo é verdade, se é algo que vem da origem eterna ou não, você tem que obedecer, porque antes você não saberá. Só se der o passo da entrega é que você vai saber. Sobretudo, e além de tudo, porque ele disse que Deus não é um conjunto de sabedorias, nem de princípios, nem uma energia. Ele é Pai, Ele é amor, Ele sabe, Ele ouve, Ele se importa, Ele se condói, Ele cuida. Ele disse, não estou dizendo isto a vocês, senão porque o próprio Pai vos ama. Porque Deus amou, é que eu vim. Tudo vem do amor. Ao mesmo tempo ele diz, eu e o Pai somos um. E quem quiser andar comigo tem que aprender a amar e a perdoar. E mais do que isso, ele piorou tudo. Quando ele tirou do campo do aprendizado e transformou tudo em existencialidade, ele disse, eu morarei em vocês.